Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. A FIEMES dá um passo estratégico rumo ao desenvolvimento sustentável ao reforçar a atuação no setor industrial com foco na sustentabilidade. A ideia é fomentar soluções sustentáveis dentro das indústrias, aliando produção e preservação ambiental. E para poder falar um pouco mais conosco sobre essa novidade, eu estou recebendo aqui o Robson Del Casale, ele que é o diretor de sustentabilidade da FIEMES. Robson, bom dia, obrigado pela participação. Muito bom dia Carlos, bom dia Lorena, bom dia a todos do Giro Estadual de Notícias. É um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Satisfação é toda nossa. Robson, eu estive há umas 2 semanas na coletiva de imprensa do Observatório da Indústria, né, onde o presidente Sérgio Longuin falou justamente sobre a criação, né, dessa pasta, vamos dizer assim, dentro da FIEMES, e disse que encarregou você para essa missão porque não via outra pessoa com maior capacidade para poder assumir essa pauta. E agora estamos aí com essa pauta. Afinal, quando a gente fala de setor industrial, nós temos que falar também de sustentabilidade. Não dá mais para se fazer uma coisa sem outra, né? Carlos, antes de mais nada, eu quero aqui expressar minha gratidão ao presidente Sérgio Longuin por ter colocado esse desafio para que a gente pudesse construir uma proposta de trabalho em torno da sustentabilidade da indústria do Estado para poder avançar na pauta. Na verdade, o setor industrial e a FIEMES sempre tiveram grandes e muitas iniciativas focadas no desenvolvimento sustentável e na produção sustentável. O que nós fizemos agora e o que nós estamos fazendo é organizar esse trabalho para que a gente possa olhar para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul, sobretudo no setor industrial, de uma forma mais sustentável, produzindo com menor agressão ao meio ambiente, produzindo com um olhar um pouco para as pautas e para as temáticas ESG e também gerando competitividade nos produtos aqui produzidos em Mato Grosso do Sul, né? Então, isso é uma grande reunião desses projetos, todos olhando para o mesmo sentido, mas sempre pensando na pauta econômica, na pauta de desenvolvimento e, sobretudo, de competitividade aqui da indústria de Mato Grosso do Sul. Agora, Robson, é uma tarefa muito difícil fazer essa transição em que nós estamos vivendo para a economia verde? É um tema muito atual, muito moderno, né? E como tudo que é atual e moderno tem suas complexidades e não deixa de ser diferente aqui no estado. Agora, é importante a gente destacar que a indústria de Mato Grosso do Sul vai muito bem nesse tema, porque acompanha o desenvolvimento de políticas públicas. Eu acho que o governo do estado de Mato Grosso do Sul também tem olhado muito para isso. Tem metas claras de desenvolvimento sustentável, metas claras para 2030, para cumprir aí o objetivo de carbono zero. E isso faz com que a gente ganhe força e ganhe corpo para desenvolver essas políticas. As indústrias de Mato Grosso do Sul estão começando a tomar consciência da pauta de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento verde. Ainda é um desafio porque 95% das indústrias do estado são micro e pequenas. Então, antes de mais nada, a gente tem o desafio de conscientização e o desafio de fazer com que os empresários possam entender de que a sustentabilidade é uma pauta econômica, isso dá competitividade aos produtos aqui produzidos. E quando a gente fala de sustentabilidade, Carlos, é bom deixar claro o que é isso, né? Então você, no seu processo produtivo, olhar para a transição energética, buscar, por exemplo, o uso de energia fotovoltaica, energia solar, energia de matriz limpa, você olhar para a descarbonização das suas ações. Coisa simples, nos veículos que trabalham na sua empresa, você optar por um combustível de fonte limpa, como o etanol, por exemplo, que é produzido aqui no estado ao invés da gasolina. Você optar por equipamentos que emitam menos gases de efeito estufa, menos CO2. Você fazer um processo de descarbonização em toda a sua atividade produtiva. Então são coisas que a gente tem olhado e tentado conscientizar o empresário de Mato Grosso do Sul para que tenha como objetivo a busca por esse processo produtivo. Porque no final das contas, isso é uma pauta econômica, isso vai dar competitividade ao produto, o mercado está cada vez mais exigente, os consumidores estão cada vez exigindo mais produtos que tenham como fonte de produção a sustentabilidade, e isso é bom para todo mundo, né?
Ô Robson, quais serão, assim, como que vocês analisam nesse primeiro momento os resultados na prática, tanto em termos de investimento, em termos de adaptação, em termos de resultado esperado também? Como que vocês estão trabalhando isso com os empresários? Na prática, a gente tem feito muitas visitas às indústrias, né? Então, as equipes da FEMES têm visitado as indústrias, têm produzido muito material de rede social, muito material direto, conversando com os sindicatos das indústrias, os sindicatos patronais, exatamente para começar a fazer um levantamento. Então, as nossas equipes têm feito todos os inventários, principalmente os inventários das políticas de ESG. E quando você olha para a política de ESG, que é essa sigla agora que muito tem se falado, você precisa olhar para os pilares ambientais, mas também para os pilares sociais de atuação dessa indústria e de governança. Isso mostra a conformidade que essa empresa tem alcançado. E aí, a partir daí, a gente consegue implementar algumas ações. Ações de mitigação de emissão de gases ou de descarbonização, ação de atuação com o uso de energia limpa. Hoje o consumo de energia é muito alto pelas indústrias, então é até uma necessidade econômica buscar fontes mais baratas, como eu acabei de dizer, da energia solar e energia fotovoltaica. Isso aumenta a competitividade do produto. Então, quanto menos se gasta no processo, você consegue melhorar preço de produto no mercado. Então a gente tem feito uma série de visitas, Carlos, uma série de conversas com os empresários, levado a informação para mostrar de fato a importância e, sobretudo, a importância geográfica de estar em Mato Grosso do Sul. O lugar onde está o Pantanal Mato-Grossense, o lugar onde está Bonito, e a gente precisa olhar de fato, dentre tantas belezas naturais que o Estado tem, olhar para essa questão da preservação. Então a sustentabilidade caminha muito com isso, né? Então o processo produtivo sustentável ele acaba preservando o meio ambiente, e ainda mais simbolicamente no estado que nós estamos, que tem 67% do Pantanal, que tem paraísos ecológicos como Bonito, por exemplo, e produzir dessa forma tem todo um apelo. E aí um outro desafio é a gente fazer com que o empresário da indústria possa agregar, aumentar a competitividade do seu produto a partir da sustentabilidade. Agora, Robson, a gente fala disso também, dessa questão do setor industrial, mas um outro... eu acredito que não vai ser tão diferente, mas eu acredito que o cuidado deve ser um pouco mais específico. Afinal, hoje o nosso estado vem trazendo bons resultados com o chamado agroindústria. Como que essa tensão dessa pauta vai ser tratada com a agroindústria aqui de Mato Grosso do Sul? Olha, Carlos, Mato Grosso do Sul hoje é o estado que mais recebe investimento investimento privado no país. E o público tem que acompanhar isso com a criação de políticas. Esses investimentos, eles fazem com que as exigências também sejam muito grandes, tal qual o tamanho desses investimentos. A produção de celulose, a produção de citricultura, a produção de amendoim, de biocombustível, de biogás. Então, ou seja, a diversificação da matriz econômica que tem acontecido no estado obriga que as ações de sustentabilidade acompanhem. Até porque esses grandes investimentos das grandes empresas, boa parte disso é para exportação e para o mercado externo. E é um mercado cada vez mais exigente. Hoje em dia, os balanços de carbono, os balanços de sustentabilidade, eles valem dinheiro em bolsa. Então, isso é muito importante para que as empresas sejam valorizadas lá fora. O consumo externo desses produtos estão cada vez mais exigentes e vinculam muito mais, hoje em dia, a produção sustentável à circulação desses produtos. Então, os grandes investimentos que têm acontecido em Mato Grosso do Sul, eles olham para essa pauta de sustentabilidade de uma forma muito séria, de uma forma muito robusta. E a agroindústria é isso, né? Então, ou seja, quando a gente fala da agroindústria, é até um espaço aqui para a gente esclarecer. A partir do momento que o produto agropecuário entra na produção, ele começa a se tornar indústria. Então, um não vive sem o outro. E isso faz com que o Estado seja forte na agroindústria, com todos esses mercados e esses segmentos que eu acabei de dizer, e faz com que a agroindústria do Mato Grosso do Sul seja olhada lá fora de uma forma muito respeitada, como tem acontecido.
Agora são exatamente 8 horas e 25 minutos em Mato Grosso do Sul. Para você que ligou o rádio agora ou está nos acompanhando por meio da nossa transmissão de vídeo, eu estou conversando com o diretor de sustentabilidade da FIEMS, o Robson Del Casale. O Robson, vamos falar agora então do Fórum LEED COP30, que vai acontecer no dia 30 de maio no município de Bonito. E é bom lembrar, para quem não sabe, esse evento ele vai reunir líderes empresariais justamente para poder debater o protagonismo do Brasil na COP30. E o senhor vai estar lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa pauta. É isso aí, Carlos. Um evento importantíssimo que vai acontecer agora no final de maio em Bonito. É um fórum de sustentabilidade, o Fórum Pré-COP. É uma organização da FIEMS, a Federação das Indústrias, juntamente com o governo do estado e com o grupo empresarial LEED. Então a gente vai ter aqui em Bonito, nós vamos receber aqui grandes nomes da sustentabilidade, assim como grandes nomes empresariais para poder debater a produção sustentável. Eu acho que é um momento oportuno, uma vez que o Brasil vai receber a COP30 em novembro, que vai acontecer em Belém do Pará, e a gente antecipa essa discussão, mas regionaliza ela também. Então a gente discute o Pantanal, discute a preservação do bioma, que é importante para o mundo, discute a produção sustentável do Brasil, que é o celeiro do mundo também na transição energética, na segurança alimentar, e na sustentabilidade. Então é um momento muito importante, um momento único que Mato Grosso do Sul está passando, que as indústrias do estado estão passando, para a gente poder receber esses nomes aqui e discutir. Para que serve esse fórum? É para que a gente possa estabelecer novos marcos de política pública, para que a gente possa estabelecer novos marcos empresariais, no sentido de olhar para a produção, tanto do estado quanto do país, de uma forma sustentável e de uma forma que seja economicamente viável, respeitando toda essa discussão de sustentabilidade. A gente consegue jogar luz sobre o Pantanal, luz sobre o estado de Mato Grosso do Sul, num momento tão importante que é essa discussão pré-COP aí, da COP30, que vai acontecer em Belém no próximo mês de novembro. Muito bem, agora são 8 horas e 28 minutos. Eu conversei com o diretor de sustentabilidade da FIEMS, Robson Del Casale. Robson, muito obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Olha, Carlos, Lorena, todos aqui do Giro Estadual de Notícias, principalmente aos meus amigos Luiz Carlos Feitosa e o Henrique Feitosa, quero agradecer muito esse espaço. O Grupo Feitosa sempre está muito antenado com esses temas. E deixar um abraço a todos os amigos aí de Maracaju, Niuaque, Rio Verde, Inocência, toda a região da Grande Dourados, lá de Paranhos também, que é onde a rádio chega, e dizer que a FIEMS está atenta a essas pautas. A FIEMS tem colaborado de uma forma muito importante no desenvolvimento do Estado, e a gente segue aí criando essas políticas públicas e ajudando nesse desenvolvimento. Então espaços como esse aqui do Giro Estadual de Notícias são fundamentais para que a gente possa disseminar essa discussão sobre o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado e um bom trabalho. Agora são 8 horas e 29 minutos em Mato Grosso do Sul, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro